Oi, se você está chegando aqui pela primeira vez, o meu nome é Mirka, eu sou pianista e eu tenho esse canal onde eu compartilho dicas com pessoas como você que está interessado em aprender a tocar piano. No vídeo de hoje, eu gostaria de compartilhar 4 coisas básicas que todo aluno de piano deveria saber, mas que pouca gente presta atenção. Se você quer saber quais são, fica comigo até o final. Pois é, às vezes a gente se preocupa com as coisas mais difíceis no instrumento e acaba esquecendo do arroz com feijão. Então hoje, o que eu vim trazer são coisas bem básicas, mas que são muito importantes quando a gente está começando no instrumento. E uma delas é como que a gente vai se posicionar. Na hora da gente tocar ou estudar, isso vai trazer um ganho não só técnico, mas também um conforto e um bem-estar, já que a gente vai passar algumas horas aqui na frente do instrumento, com certeza. Então, se você quer saber o que você pode fazer, vem comigo. O primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção hoje é sobre a altura do banco. E esse é um ponto muito importante, essencial e inicial na hora que a gente vai começar a estudar piano. Se a gente coloca o banco um pouco mais baixo do que a gente deveria, a gente vai enfrentar um pouco mais a resistência das teclas, elas vão ficar mais pesadas. Se a gente ficar um pouco mais acima do que deve, a gente meio que perde o contato com elas. Então é preciso saber essa altura exata. Depois eu vou sentar no banco e mostrar para vocês como é que tem que ser essa altura. Mas antes eu gostaria de levar em consideração também alguns fatores, que seria o tamanho do instrumento. Muitas vezes a gente toca no instrumento que é um pouco mais robusto, ele é um pouco mais alto. O meu banco, o meu piano mesmo, ele tem umas rodinhas, uns suportes para as rodinhas e torna ele um pouco mais alto. Algum outro instrumento que vocês vão usar em casa, talvez um teclado que vocês tenham, talvez ele fique numa altura um pouco mais baixa, dependendo do suporte que está sendo usado. Então isso tudo tem que ser levado em consideração. A outra questão também é a proporção do corpo. Então tem pessoas que são mais altas, que têm as pernas mais alongadas, que têm a parte do tronco maior. Então isso tudo tem que ser pensado na hora de sentar e cada pessoa vai ter uma proporção diferente. Por isso que eu sempre indico para os alunos que eles tenham um banco como esse aqui, que é um banco de altura regulável. É aquela banqueta tradicional de piano que todo mundo já deve ter visto alguma vez, com essa regulagem aqui lateral, que faz aumentar ou diminuir o tamanho dela, tá? Eu tenho uma dessas aqui no estúdio porque, óbvio, eu tenho muitos alunos, cada um deles com tamanhos e alturas diferentes, e eu preciso que eles estejam bem posicionados no instrumento. Óbvio que se você vai ser a única pessoa na casa a usar o instrumento, talvez não precise de um banco como esse. Talvez um banco com altura fixa, que fique certinho na sua altura. Se você não está em fase de crescimento, vai funcionar bem, tá? Agora, se você não tem um banco de altura regulável, qualquer banco na casa vai servir, desde que seja confortável, já que você vai passar algumas horas aí na frente do instrumento estudando. E a ideia é que daí você pegue um banco que seja um pouquinho mais baixo, para você poder regular com um outro elemento da casa que você deve ter, com certeza, que é uma almofadinha. Aquela almofadinha que está lá perdida no sofá, que ninguém está mais usando, que já tinham até esquecido. Eu uso esse futonzinho, que é ótimo, ele traz bastante estabilidade. A gente coloca aqui em cima do banco e fica confortável, ao mesmo tempo estável para o aluno poder utilizar. Então, esse banco, por exemplo, foi o banco que veio com o meu piano. O Yamaha, o original, não tem regulagem de altura. E ele é um banco super confortável, ele é grande, mas ao mesmo tempo peca nesse sentido de não ter essa regulagem de altura. Então eu sempre utilizo, quando eu utilizo esse banco sem regulagem, eu uso essa almofadinha. Então tá aí uma solução básica aí que todo mundo tem em casa, que dá para vocês poderem fazer essa compensação de não ter a regulagem do banco. E óbvio, para as crianças, é sempre importante ter um banquinho como esse, pequenininho, para ele poder colocar e apoiar os pés. Tá? Então, se você tem filho em casa, se a criança está vendo aí que é estudante, ou se é professor, é muito importante ter um banquinho como esse para o aluno poder colocar e apoiar os pés no chão. A gente vai falar sobre isso mais tarde. Então, agora eu tô aqui no piano, sentadinha já, direitinho, como tem que ser. O banco tá numa altura perfeita para mim, porque eu não estou com o meu braço lá embaixo, nem muito lá em cima. Eu tô com o braço exatamente na paralela com o chão. Vocês podem observar, está no nível do teclado, talvez um pouquinho mais alto que o teclado, mas é o suficiente para que eu me sinta já
bem angulada aqui para poder tocar. As pernas, da mesma forma, elas têm que estar num ângulo mais ou menos reto. Óbvio que tamanho de perna influencia, minha perna é mais curta, então ela talvez não fique tão em ângulo reto como uma pessoa que talvez fosse um pouco mais alta do que eu. Mas seria basicamente essa posição. Então, testem em casa, por favor. Um outro ponto muito importante é a distância que a gente vai tirar do instrumento. Então, se a gente chega muito perto, a gente fica igual um Tiranossauro Rex aqui, com aquela mãozinha pequenininha no piano. E se a gente fica muito longe, fica igualzinho aquele boneco de posto de gasolina, isso não dá certo, tá? Por favor, não façam isso em casa. Isso é muito importante também a gente prestar atenção, que a gente não deve sentar no banco com a coxa toda aqui, porque a gente perde o contato dos pés no chão. Então, é importante a gente ficar sempre da metade da coxa para cá, livre, para a gente poder ter esse apoio. Depois disso, o que a gente pode fazer, o que eu sempre peço para os alunos, é um teste que você pode fazer em casa, que é fechar as duas mãos, como se você ficasse assim com o punho fechado, você estica as mãos e o objetivo é que você consiga encostar nessa parte da madeira aqui no final das teclas, tá? Se para você fazer isso, você teve que esticar os braços e teve que chegar para trás, é sinal que você está muito perto do instrumento. Se ao contrário, na hora de fazer isso, você teve que se projetar para frente, também é sinal que você está muito longe. E aí você vai regulando essa distância até você conseguir chegar numa distância que seja a distância ideal, que você não fique nem muito preso, com os braços presos na hora de tocar, e ao mesmo tempo muito distante, que você não alcance as teclas, ok? Outra questão muito importante é você estar bem posicionado quanto à extensão do instrumento. O piano é um instrumento grande, bem extenso, são 88 teclas no total. Então, estar bem centralizado no instrumento para poder alcançar o agudo e o grave na hora de tocar é de extrema importância. Agora, ao contrário do que muita gente pensa, esse dó aqui, que é chamado de dó central, não é o centro do piano não, tá? O centro do piano, na verdade, são essas duas teclas aqui, esse Mi e esse Fá, que estão logo depois. Se você vier trazendo todas as teclas do extremo do piano para o centro, você vai verificar que exatamente esse aqui é o eixo central. E aí você tem que fazer o quê? Você tem que colocar seu umbigo bem posicionado exatamente para essas duas teclas. Aí você vai estar em condições de poder alcançar o agudo ou o grave com facilidade. Para isso, você tem que estar com seus pés, obviamente, levemente afastados, bem apoiados no chão, para você ter essa estabilidade de poder se locomover para o lado que você precisar do instrumento. Mas aí, estando bem centralizado, você consegue aí dar aquele abraço no amigo piano, tendo a certeza que você vai alcançar todas as teclas, se você assim precisar. E por último, e não menos importante, o que fazer com os pezinhos na hora de tocar? Quando você estiver no piano, é muito importante que você pense que você tem que ter um bom apoio. O seu apoio tem que estar na planta do seu pé, na base do seu pé. Você tem que estar com os dois pés bem apoiados. Por isso, deixar os dois pés juntos ou cruzados não vai funcionar. Você tem que deixar os pés levemente afastados, bem apoiados no chão para dar esse suporte. Pense que o piano é um instrumento grande, você precisa apoiar, às vezes você precisa trabalhar no agudo, às vezes precisa tocar no grave. Se você não tiver com os pés bem apoiados aqui para poder fazer esse jogo, vai ficar um pouco complicado. Da mesma forma, não é aconselhável ficar com os pés cruzados aqui embaixo do banco, escondido aqui embaixo do banco. Isso também não vai funcionar muito bem. Então lembre-se disso, por favor, os pés sempre apoiados no chão, os dois levemente afastados. Quando você tiver que usar o pedal, e isso vai acontecer muitas vezes, principalmente o pedal sustain, que é esse pedal da direita que a gente usa 90% das vezes no piano, você vai usar, obviamente, seu pé direito para usar esse pedal. A ideia e o ideal é que você mantenha o seu calcanhar sempre no chão, tá? E aí você use a ponta do seu pé, que justamente no dedo, que a gente tem mais sensibilidade para saber se a gente está baixando direitinho, é onde a gente vai acionar esse mecanismo do pedal para baixar e levantar. Muitas vezes eu vejo os alunos fazendo isso, né? E aí você causa uma certa percussão extra, dependendo do sapato que você estiver usando. E a outra questão também é que visualmente é um pouco deselegante, digamos assim, ficar com o pé levantando e abaixando na hora de tocar. Então fica mais discreto o pedista ficar com o calcanhar no chão. Para isso é bem importante afastar um pouquinho mais o banco, talvez um pouquinho mais do que você usaria se você não estivesse usando o pedal, justamente para não ficar desconfortável na perna na hora de fazer esse movimento de levantar e abaixar o pedal, tá bem? Seria basicamente isso, essa função aí dos pés nessa postura na hora de tocar o piano, tá bem?
Bem, espero que vocês tenham gostado das dicas e que consigam se posicionar melhor no instrumento para tocar. Vejam que isso é uma coisa básica, mas muito importante. Agora, eu trouxe para vocês linhas gerais, a gente não precisa também ficar muito engessado na hora de fazer isso. Alguns colegas, por exemplo, que são mais altos, não vão talvez conseguir colocar o banco na altura que eu sugeri. Tem um pianista aqui no Rio que ele toca rock, ele toca de pé, ele não toca nem sentado e ele consegue fazer um som super legal. Eu também tenho aqueles pianistas que trabalham com música contemporânea, que tem o piano preparado, que precisam se levantar, que precisam abordar as cordas. Quer dizer, existe uma certa dinâmica que, dependendo do repertório, do estilo que você estiver tocando, ficar sentado bonitinho, como eu mostrei hoje, talvez não seja a ideia. Mas para você que está tocando um repertório mais tradicional ou mesmo um repertório, enfim, que você precisa ficar sentado no piano, tocando, essas ideias talvez sejam bacanas e te ajudem nesse dia a dia aí para você se sentir mais apto, com uma técnica, uma abordagem técnica mais interessante e também com um ganho melhor de saúde também e de bem-estar na hora de tocar. Então, por favor, não se esqueçam dessas dicas, também não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, caso você tenha gostado desse vídeo. E deixa aqui seu comentário com sugestões do que você gostaria de ver aqui nos vídeos também. Isso me ajuda a selecionar um conteúdo melhor para você. E é isso, a gente se vê na próxima, tá bom? Até, tchau!